Olá pessoal do Smart, seja bem-vindo a mais um incrível painel, que agora vamos falar de comportamento do consumidor, o novo comportamento gerando oportunidade de negócio. E nesse novo comportamento, a PwC fez uma pesquisa mundial onde 45% das pessoas tiveram impacto em suas rendas. 50% a nível mundial também respondeu que vão manter esse padrão de consumo mais baixo. E no Brasil, 60% vão manter esse padrão de consumo mais baixo. Então já tem o primeiro ponto, esse novo comportamento de gastar menos e melhor. E segundo, a gente sabe que aumentou muito mais as pessoas ouvindo opinião de terceiros, ouvindo opinião de internet antes de tomar a decisão. Sua empresa está preparada para divulgar as opiniões dos seus consumidores? A parte social, as pessoas estão mais preocupadas ainda com... Sua empresa tem diversidade, é inclusiva, realmente agrega valor para a população e para o país? Isso vai fazer diferença também. Além disso, a personalização. Adianta, o Wellington de antigamente não é o mesmo Wellington de agora. Não adianta pegar sua base de dados antiga. Qual é o meu momento? O que você vai entregar para o meu momento? Eu preciso realmente ir numa loja de grife ou eu posso comprar num brechó chique para poder utilizar uma ou duas vezes? Então, algumas decisões vão ser baseadas muito na experiência do consumidor e também no gasto dele. Sua empresa está preparada para isso? Então se prepare que nesse novo painel a gente vai trazer muitos insights para vocês, muitas dicas e muitas experiências bacanas. Sucesso a todos, um excelente painel. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês, continuar com vocês, os que têm nos assistido aí durante toda a manhã, nessa interação e nesse aprendizado. Nós temos agora mais um painel, com 3 participantes especiais. O Wellington acabou de compartilhar conosco aí um pouco mais do que virá. E peço também que continuem conosco durante o dia, hoje no último dia do evento, do Smart, até o final, e ainda terão outros palestrantes que vão seguir aqui nas discussões. Então, eu gostaria de convidar os palestrantes para esse próximo painel e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Cláudia, com o Fábio e com a Fernanda. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam bem? Oi, bom dia. Bom dia. Só checando se... Isso, às vezes tem um delayzinho. Muito bom ter vocês aqui. É um prazer receber a presença de cada um de vocês. E acho que nesse primeiro momento eu gostaria de pedir que cada um de vocês se apresentasse, falasse rapidamente quem vocês são. Eu não quero ficar dando spoiler. Então, por favor... Eu tenho seguido aqui o sentido horário do reloginho no painel, eu estou com a Cláudia aqui do meu lado, então eu vou pedir, Cláudia, que você, por favor, se apresente primeiro, e logo em seguida a Fernanda e o Fábio, e a gente volta para dar continuidade ao nosso painel. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Helder, muito obrigada pelo convite, a Miriam, a Garrido, Fernando, Rodrigo, enfim, toda a equipe da Garrido pelo convite. É uma grande honra estar aqui com pessoas assim tão especiais como vocês. Eu sou a Cláudia Wharton, atualmente estou como diretora da ouvidoria e ouvidora do Grupo Mafre no Brasil. Já atuei em várias áreas dentro da Mafre, e essa experiência em outras áreas agrega muito valor atualmente para o meu papel na ouvidoria, que tem um papel técnico, um papel com foco grande em consumidor. Eu sou psicóloga de formação, e atuar nessa questão de perfil do consumidor, entender a sua dinâmica, para mim assim é um super presente. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, e será um prazer interagir com vocês. Muito bom, obrigado, Cláudia. Bom, seguindo aqui o sentido horário, Bom dia a todos, super prazer estar aqui com vocês, também agradecendo o convite de todos aí do Grupo Garrido. Aproveitando aqui o gancho que eu senti o sotaque aí do Helder, não podia deixar de falar, que também sou pernambucana, com certeza esse sotaque aí é lá da terrinha. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, tenho 20 anos no ramo de relacionamento com clientes, CX, CS. Também fiquei super feliz em ver, no momento da abertura, o Wellington. Conheço o Wellington há 20 anos, comecei em telecom. Então, minha experiência na área de relacionamento começou lá atrás, na Telemar. Passei por diversas empresas,
sempre na área de relacionamento com clientes. Tenho muito prazer e orgulho em dizer que comecei toda a minha carreira trabalhando nessa área. Hoje sou diretora do sucesso do cliente na Loft, e sou administradora, trabalho aí há alguns anos em diversos estados, né? Apesar de ter saído de Pernambuco, hoje estou aqui em São Paulo, mas passei por diversos estados trabalhando nessa área. E, novamente, não posso deixar de dizer um orgulho danado, aí pegando novamente o sotaque da nossa terrinha, Helder, de ter feito carreira com o sucesso do cliente nesse Brasil e ter ajudado a escrever a história dessa carreira aqui no Brasil. Muito orgulho, muito bom. E feliz de ter você aqui, Fernanda. Obrigada. Fábio, com você. Vamos lá. Bom Tudo dia, bem? gente. Bom dia. Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês hoje para poder trocar um pouco de experiências, aprender. Espero aprender mais do que ensinar ou de trocar experiência, mas muito feliz e contente. Eu atualmente sou diretor de uma área que a gente chama de clientes e operações aqui no Sem Parar. Sou responsável pela basicamente todas as operações que atendem o cliente final, atendimento, logística, área de faturamento. Também uma área de CX aqui específica que a gente tem, de fidelização também. Então, também sou entusiasta do tema cliente, não poderia ser diferente, senão não estaria aqui, né? Mas eu acho que um pouquinho diferente de vocês, eu fiz uma primeira parte muito longa na minha carreira na indústria, fiquei quase 15 anos na indústria de linha branca, sempre com o cliente no foco, mas em diferentes perspectivas. Comecei na manufatura, trabalhei com Lean na manufatura, área de qualidade, atendimento a revendedor, depois planejamento comercial, e agora eu estou aqui no Sem Parar nessa jornada, nesse pedaço super divertido da jornada, que já são quase 2 anos. Então, Excelente. Bom dia a todos aí. Bom dia, obrigado, Fábio, muito bom tê-lo aqui também. E o nosso painel, como já foi comentado, fala sobre, né, o comportamento do consumidor, mas numa ótica da empresa, né? Então, a gente sabe que nos últimos tempos, o mundo mudou, isso eu falei no primeiro painel e vou repetir. Nós passamos por um momento único, que é histórico para nós pessoas e para nós profissionais, no contexto, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, cada um dentro da sua vertical. Essa mudança afetou muita coisa, não só nas pessoas, né? Afetou o comportamento delas e impactou o tempo de resolução, o tempo de resposta, às vezes, da empresa e a forma de lidar com isso. Então, hoje aqui, esse bate-papo vai ser como estas mudanças do humano, né? A gente fala muito do humanizar as coisas, mas aqui é o contrário. Como essa mudança do humano, na verdade, gerou novas oportunidades. E aí, cada um de vocês aqui hoje vai trazer o seu olhar, né? Eu sei que, inclusive, a Cláudia já escreveu sobre isso, ela também é escritora, né? Ela gosta de escrever e escreve. Quando ela escreve, ela realmente passa uma mensagem que você se sente acolhido, essa é a palavra, viu, Cláudia? Nas palavras da forma que você usa. E ter você aqui conosco nesse painel aqui é muito bom, e eu vou te passar a palavra aqui para que, seguindo aqui a sequência, né, do painel, você possa trazer para a gente como que a mudança desse comportamento gerou novas oportunidades dentro da Mafre. Muito obrigada, Helder. Você é sempre muito gentil, muito bacana. Realmente ocorreram muitas mudanças no perfil do consumidor, e é interessante, né, ouvir o Wellington, né, dessa questão, né, de uma queda dos negócios e tudo mais, nas compras, né, dentro do grupo Mafre, né, teve um comportamento assim muito distinto. Primeiro, eu gostaria de colocar que, como nós somos uma empresa, né, multinacional, essa experiência global, que ocorre até, a pandemia ocorreu antes, né, em outros países, para depois chegar aqui. E a Mafre, ela tem uma prática, né, dessa troca de experiências. Então, o posicionamento primeiro da Mafre foi de cuidar das pessoas. Nós somos uma mútua, então nós somos, né, pautados dentro de uma fundação. Então, a nossa fundação, ela preservou, né, a questão da vida, a questão da saúde. Então, contribuiu assim com muitos milhões de euros
em vários países, inclusive aqui no Brasil, para que realmente, né, a vida fosse preservada. E houve todo um cuidado com os colaboradores, né? Então, em 10 dias nós todos fomos para Rome, nós aceleramos, né? A gente entende que foi, acelerou esse processo, nós já tínhamos parte da equipe, eu mesma na ouvidoria, eu já tinha uma parte da equipe em home office, e a gente estendeu para todo mundo. E aí todo o nosso cuidado foi constituído um comitê de crise. Eu participei juntamente, né, com os executivos de primeiro nível, e nós constituímos, né, reuniões diárias para falarmos de todas as necessidades. E teve todo um olhar para o consumidor, e isso foi muito importante, né? Então, nós tínhamos, assim, um foco para olhar as pessoas, olhar a equipe, e depois, né, ter um olhar para o consumidor. E o que nós percebemos, né? Nós percebemos, seguros no Brasil, não era algo assim que as pessoas tinham a iniciativa de buscar aquisição. Diferente de outros segmentos, né? Que há uma compra, muitas vezes por impulso, por interesse, por prazer, o seguro já não. E a gente percebeu um movimento muito interessante de que houve um volume imenso de ligações no nosso saque. E nós ficamos assim, preocupados, o que está acontecendo? E aí nós identificamos que as pessoas começaram a nos contatar para poder entender o que elas tinham de seguro, quais eram as coberturas, coisa que nunca aconteceu, isso foi inédito. E nós percebemos assim, as pessoas preocupadas em entender quais eram as coberturas, o que elas teriam de garantia, e até de contratação, né? Pessoas que não tinham determinadas coberturas com interesse em contratá-las. Isso foi assim, né? Para mim, que estudo o perfil do consumidor, assim, perfil, inclusive eu participo de um grupo de estudos, né? Com pessoas da inteligência daqui, da Europa, em relação a... são perfiladores, né? E aí nós começamos a identificar, assim, esse interesse, essa identificação da necessidade do seguro. E para nós isso foi, assim, um momento ímpar, né? Em meio a tanta dificuldade, né? Tristeza e tudo mais, houve um movimento diferente para o nosso segmento. E o que nós percebemos, né? Que as pessoas, de fato, estavam muito mais preocupadas com a questão da proteção. Coisa que era distinto antes, né? As pessoas contratavam seguro, mas porque era oferecido muitas vezes, mas não com aquela busca de aquisição. Então, nós tivemos um movimento importante internamente. O Covid não teria cobertura naturalmente, porque é uma pandemia, e tudo aquilo que é catástrofe, pandemia, epidemias, são exclusões dentro do seguro. Então, esse comitê de crise que eu comentei decidiu por indenizar, né? Então, foi o primeiro movimento que a Mafre fez, mesmo não tendo direito à cobertura, nós indenizamos, né, todos os nossos segurados que faleceram pelo Covid. Então, isso foi, assim, um ato que eu entendo, assim, muito nobre nesse sentido, porque nós poderíamos não ter pago. E agora, né, ele já faz parte da cobertura. Então, foi um movimento que gerou uma mudança no nosso segmento. E o que nós vimos? Além dessa busca, né, das coberturas por meio do saque, nós tivemos um crescimento nos seguros residenciais de 30%. As pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a entender a importância, né, o Fábio veio aí da linha branca, a importância de ter uma assistência. O meio de consumo começou a mudar. Então, houve um aumento de 30% no seguro residencial. Nós tivemos um crescimento em pequenos negócios, pequenos comércios, né, principalmente de restaurante. Nós tivemos região, por exemplo, aqui na capital, nós crescemos 500% no seguro de restaurantes na capital. Nós tivemos no litoral 270%. Então, as empresas entenderam, né, os pequenos negócios, que a importância de ter seguro nesse momento. Então, nós vimos muitos comércios fecharem, muitos comércios assim ficarem descapitalizados. E nós tivemos, né, esse crescimento no pequeno comércio.
Nós tivemos também um seguro de vida, tanto na pessoa física quanto nas pequenas e médias empresas, nos seguros coletivos. Nós tivemos um crescimento, né, teve região que nós crescemos 63%. Então, a gente percebe que esse entendimento, né, da importância de ter uma proteção de fato, de ter uma segurança, foi extremamente importante. Nós crescemos em garantia estendida, também as pessoas começaram, né, a comprar muito mais assim, eletrônicos, a cuidarem das suas casas, e nós tivemos um crescimento de 10% no seguro de garantia estendida. Então, o que nós percebemos? Que a cultura do seguro, ela teve uma transformação. Então, para nós, em seguros, nós entendemos que nós fomos agentes, de fato, de transformação durante essa pandemia, porque nós pudemos dar uma proteção para as famílias, indenizamos, né, essas famílias, tivemos a oportunidade pela Fundação de contribuir financeiramente, né, com hospitais de campanha, com respiradores, né, nós apoiamos um projeto interessante, né, de uma startup, e aí ajudamos um respirador muito mais acessível. Enfim, o mercado de seguros teve uma transformação, pelo menos assim no Grupo Mafre, nós entendemos que o cliente hoje não vai ser nunca mais o mesmo que era aquele que não tinha interesse em se proteger, em ter essa garantia. Então, Helder, para nós, assim, a pandemia foi um marco importante aqui no Brasil. De uma vulnerabilidade daquele momento, né, das pessoas que não tinham, algumas, como você citou, tinham e nem sabiam, também estão vulneráveis, porque às vezes não sabem nem a quem recorrer, e ao cenário de, inclusive, vocês ressarcirem pessoas, né, fora de um contexto, aí, na verdade não fora, mas dentro de um novo contexto que não existia antes. Então, olha a mensagem que a Mafre está passando hoje aqui, né, Cláudia, através da sua pessoa, e isso realmente humaniza a situação, que é o objetivo aqui. E a empresa também rever aí a sua estratégia em cima disso. A gente sabe que em outros países seguro é quase né, natural, né? Você não ter um seguro para algo aí não faz sentido. Como assim, né? E aqui essa cultura não era uma realidade. Até há pouco tempo, a pandemia, eu entendo que mudou isso, como você disse, e é um caminho sem volta em vários sentidos. E a grande oportunidade, no caso, né, para o seu setor, para a Mafre aí, excelente, muito obrigado por compartilhar conosco. E está aí, esse é o motivo aqui dos nossos encontros, né? Compartilhar e aprender mais. Isso se aplica a todos. Mas vamos para a nossa próxima palestrante. Eu vou pedir a você, Fernanda, que faça as suas considerações também, porque você também lida com as emoções das pessoas, você lida com o momento das pessoas, e o que elas estão buscando, o produto, né, que a Loft aí oferece, impacta a vida delas e vai além, né? E como a Loft viu oportunidades aí neste momento. Afinal, lá é identidade, né? Acho que nós falamos aqui dentro que o contexto sempre importa. Acho que é bacana sempre associar o momento da compra de um imóvel a uma experiência, né? Quando é que geralmente nós adquirimos um imóvel? Quando casamos, separamos, vamos ter mais um filho, né? Então, sempre o momento de aquisição do imóvel tem um momento importante de vida associado. Então, lá a identidade, esse é um momento super importante. Mas eu queria antes apresentar a Loft, falar um pouquinho da Loft, ao contrário das empresas dos meus colegas aqui, que existem há um pouco mais de tempo. Nós somos uma startup que acabou de completar 3 anos, e nós ainda não estamos em todo o Brasil, né? Nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro e acabamos de chegar em Belo Horizonte. Qual o grande objetivo? É facilitar a compra de imóveis por meio de uma experiência verificada. Nós somos uma imobiliária totalmente digital, que traz como propósito passar informações verificadas para que os clientes sintam que aquela experiência ele vai ter segurança e sem surpresa na compra do seu lar.
E um outro fator super importante, quando se fala da Loft, é por que ela foi criada, né? Eu acho que é interessante trazer, porque, novamente, falando de uma startup, nós estamos falando de um momento de digitalização. Acho que mais do que a pandemia, pelo pouco tempo de empresa, vale trazer que a existência dela veio por essa mudança do próprio consumidor. Eu convido até todos a visitarem o nosso LinkedIn. Tem um vídeo super recente, subiu essa semana, de um dos nossos cofundadores, o Florian, e uma cliente, uma pessoa curiosa, perguntou por que a Loft, né, por que se teve essa ideia da criação da Loft. E ele trouxe que foi de uma experiência dele, da aquisição de um imóvel há alguns anos atrás, e não foi uma experiência muito positiva, né? E se você olhar bem, eu também adquiri um imóvel há 10 anos atrás, a experiência comum é a mesma de 10, 20, 30 anos atrás, na maioria das imobiliárias. E o consumidor mudou, o consumidor é digital, né? O mundo é digital, independente da pandemia. E foi uma grande sacada de, gente, precisamos digitalizar e deixar esse processo mais fluido, com mais segurança, sem surpresas para o nosso cliente. Então, a grande questão da criação da Loft foi passar essa segurança para o nosso cliente. Tá? Então, acho que esse é o grande momento, a grande sacada. E pensando agora nesse último ano, né, de pandemia, ouvimos alguns depoimentos muito interessantes, parando até com alguns pontos que a Cláudia trouxe. Algumas pessoas perceberam que em seus lares não entrava sol, não tinha sol, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa, gente. Eu ouvi clientes, eu vi colegas comentarem: nossa, na minha casa não tem sol, e como é que eu vou passar o dia trabalhando na minha casa que não tem sol? Então, começou a acontecer um movimento muito interessante das pessoas procurarem mudar, né, de imóveis, né? Então, isso acabou sendo uma grande oportunidade de negócio para a gente, tal qual a necessidade de procurar imóveis maiores, porque eu e o meu esposo, que está em outro cômodo daqui do nosso imóvel, fazemos reuniões ao mesmo tempo em casa, porque o nosso lar também virou um escritório, né? Com meu enteado aqui do lado também estudando. E se você antes conseguia ter um ambiente, um imóvel, um lar, que facilmente se encontrava no café da manhã, no jantar, no final de semana, e conseguia ter momentos agradáveis em família, mas para trabalhar e estudar fica muito confuso, né? Então, isso acabou gerando também muita oportunidade para a companhia de expor imóveis maiores, propor para os clientes, né, aquele imóvel que fizesse mais sentido para o nosso cliente. E um outro movimento super interessante também que vale destacar como uma mudança de comportamento, né, porque quando a gente fala de digital, as pessoas sempre associam a uma persona, né? Aquela persona mais jovem, 20, 30 e poucos anos. E na pandemia tivemos as pessoas com um pouco mais de idade, esperando a vacinação, com questões também de saúde em casa, sem poder fazer a visita ou com algum receio de mostrar o imóvel. E nós tivemos uma migração desses clientes para o nosso negócio, um certo receio, né, gente? Esse digital aí é um negócio novo, eu procuro, eu não procuro. Mas, novamente, o propósito das informações verificadas, de passar segurança para o nosso cliente, de ter o cliente como o nosso centro e ser o direcionador do nosso negócio, trouxe grandes feedbacks para a gente de que conseguimos chegar onde nós queríamos.
tá? Os clientes trouxeram isso depois com mensagens positivas, tá? Que sim, tiveram segurança, que sim, queriam recomendar a nossa companhia, isso tanto em NPS, claro, mas verbalmente trazendo para a gente pessoas de idades, de terceira idade, trazendo isso como um ponto positivo para a Loft e nos deixando super felizes de que, cara, deu certo, né? Deu super certo. Também queria aproveitar e trazer um outro ponto muito bacana, que é uma oportunidade, né, considerando também a mudança do nosso consumidor e trazendo até minha experiência pessoal, considerando esses 20 anos aí de experiência com o cliente e pelas empresas por onde eu passei, eu mudei de estado diversas vezes, né? E diversas vezes eu procurei imobiliárias e nunca com tempo, nunca com tempo de buscar imóveis, sempre buscando através dos sites, analisar os imóveis, mas sempre existia a necessidade do presencial. A Loft encontrou um formato de você, por vídeo ou numa imagem 3D, você ter toda a dimensão de um imóvel. Assim, é incrível, você não precisa necessariamente se locomover para conhecer o imóvel, óbvio, tem os clientes que querem, que têm a necessidade de ir presencialmente, mas o digital já está disponível, tão qual a própria digitalização da documentação, a assinatura de um contrato de forma digital. Então, nós viemos com essa proposta já de nos adequar a esse novo cliente, mas também o movimento as oportunidades que vieram com a própria pandemia fizeram com que nós nos adaptássemos mais ainda e atingíssemos novos nichos de clientes. Eu vejo aqui que, na verdade, essa mudança no comportamento, né, por conta do momento, se adequou à Loft. A Loft, na verdade, ela está no momento, né, aí 100% digitalizado, já em 3 grandes capitais, como você citou, e ajustada a esse novo momento, a essa nova realidade. Então, não só aqui a gente fala de novas oportunidades, mas de como gerar mais oportunidades, né, no modelo que a Loft tem hoje. Então, é muito interessante escutar um pouco também aqui, Fernanda, e aprender sobre você e sobre a empresa. Muito obrigado, viu? Bom, eu vou passar a palavra aqui agora para o Fábio. O Fábio está em uma empresa que todos nós aqui, eu tenho certeza que utilizam, ou muitos que estão assistindo também. A gente, de certa forma, sabe como funciona e como o Sem Parar facilita a nossa vida. Mas tem mais coisa, né? A gente conversando um pouco antes, ele compartilhou comigo e é muito legal de ver essa visão, né? Uma empresa que a gente já conhece também e nessa mudança de comportamento, nesse novo momento de evitar contextos aí diferentes, como que isso gerou, mais uma vez, aí, oportunidades para o Sem Parar. Fábio, com você a palavra, por favor. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, André, assim, a pandemia trouxe um contexto de mudança muito radical, né? Ela mudou o comportamento de consumo absolutamente, assim, mas eu acredito que, independente de mudanças bruscas como essas, as empresas que são vencedoras e conseguem se adequar e se adaptar são as empresas que conseguem ouvir melhor o cliente. Então, as que realmente colocam o cliente como foco das suas decisões e das suas ações, eu acredito que são as que vão prosperar mais e por mais tempo, assim. Então, acho que esse é um ponto importante e aqui no Sem Parar não é diferente. Assim, a gente trabalha muito para sempre colocar o cliente no centro das nossas decisões e para isso a gente precisa fazer muito um exercício de empatia, conversar com eles, entender quais são os feedbacks que eles dão para a gente, quais são as necessidades que eles colocam, né? E nesse sentido, na pandemia, a gente tentou se adequar em diversos aspectos. Então, o primeiro ponto, acho que tem muito a ver com o propósito que a gente gera, né? A gente trabalha muito para gerar fluidez para os clientes, gerar conveniência para os clientes, facilitar a vida deles e fazer com que eles consigam aproveitar melhor o tempo deles do
que ficando preso em alguma fila ou no pedágio ou no estacionamento. Com a pandemia, a gente viu que muitas pessoas deixaram de sair, elas diminuíram a sua movimentação. Em alguns momentos mais críticos da pandemia, a gente viu uma parada brusca, né, com os estacionamentos de shoppings e viagens todas paradas, né? Mas o que a gente viu ali foi uma oportunidade de reforçar um ponto importante do nosso produto, que ele é um produto que elimina a necessidade de toque. Então, no momento sensível que as pessoas não se tocam, né, não se encostam, que elas não querem tocar nas coisas, ou tudo que a gente vai mexer, a gente usa o álcool, assim, a gente viu uma oportunidade de reforçar isso no nosso produto e reforçar as razões de uso que a gente tem, que ainda são, ou que ainda eram bastante utilizadas. Por exemplo, uma solução de abastecimento que a gente tem. Então, essa primeira mudança, eu diria que foi como que a gente conta para os clientes que, além da conveniência, a gente também poderia trazer segurança e deixar o toque para o momento, no toque na família e não no toque num pagamento de um pedágio, no dinheiro, no pagamento do estacionamento com um ticket, né? A gente também viu uma oportunidade e uma necessidade grande de adequar o nosso portfólio de produtos, né? A gente tinha um portfólio mais enxuto de produtos, que eles basicamente eram disponíveis para utilização em qualquer razão de uso que a gente tem, e a gente viu que tinha uma necessidade de criar outras modalidades. Então, algumas pessoas diminuíram radicalmente o seu uso. Então, ter um produto pré-pago, por exemplo, poderia fazer sentido para essa pessoa. Ter produtos específicos, que a gente viu assim, que alguns clientes não saíam para ir para shoppings, por exemplo, mas continuavam com uma utilização de pedágio bastante grande. E a gente também colocou no mercado e começou a explorar ainda mais as soluções exclusivas de pedágio ou as soluções exclusivas para cidades, para utilização urbana, né? Então, a gente diversificou bastante o nosso portfólio de produtos. A gente tem produtos que contemplam, por exemplo, uma assistência veicular, uma assistência residencial. A gente tem produtos que não têm mensalidade recorrente, tem pré-pagos, tem produtos para pessoas que têm mais de um veículo, que são os produtos de família. Então, a gente expandiu muito e isso fez com que a gente conseguisse manter os nossos níveis de crescimento que a gente esperava para todo esse período, né? Acho que uma outra mudança, eu comentei das razões de uso, né? A gente intensificou bastante a nossa rede, as nossas parcerias. A gente trabalha com vários parceiros, então a gente está presente nos drive-thrus do McDonald's, do Habib's, do Ragazzo, do Madeiro, com a rede Jerônimo, Pizza Hut, enfim. Então, a gente está a todo momento pensando em como crescer mais essa rede, criar uma diferenciação para os nossos clientes. E nesse período, especificamente, a gente intensificou muito a nossa rede de postos de combustível. Então, hoje a gente tem uma rede que super cresce, ela cresce bastante, todos os meses ela continua em crescimento. A gente quer estar muito, muito presente em todos os locais onde a gente quer operar, e hoje a gente está operando no Brasil todo. E esse ano a gente tem a expectativa de dobrar a nossa rede de postos de combustível, por exemplo, com uma solução totalmente livre de contato, com pagamento totalmente automático, que basta você estacionar na frente da bomba, falar vou pagar sem parar, e ao fim do abastecimento ele está pago. Então é super conveniente, o cliente sequer precisa abrir o vidro do carro, que também reforça o ponto da segurança num momento tão delicado para a saúde, né? E tem um ponto importante também que eu vejo que a gente tem cada vez mais reforçado, é que para acompanhar essas mudanças de tendência, é importante que a gente esteja organizado estruturalmente. Então, recentemente, no final do ano passado, a gente criou, por exemplo, uma área específica de CX que quer proporcionar cada vez mais experiências diferentes também para o nosso pós-venda, não só no momento da utilização, mas em qualquer momento que o cliente precise de um suporte, a gente quer poder atender eles da maneira mais rápida, mais fluida e do jeito que ele quiser. Junto dessa estratégia de CX, que traz um olhar por jornadas das necessidades dos clientes, a gente evolui bastante também na oferta de autosserviço para ele em diversos canais. Então, hoje a gente tem o WhatsApp como atendimento, tem o chat, tem o nosso aplicativo, tem um portal
minha conta dentro do nosso site. Então, a gente é bem diverso nesse sentido, que também acomoda essas mudanças comportamentais, né? A Fernanda bem colocou ali, deu vários exemplos de como o mundo está se digitalizando, e eu acho que essa é uma tendência que é sempre mais, né? Todo tempo mais. E ter uma estrutura que acomode isso é bom. Eu acho que um ponto legal de dividir com vocês também é que a gente tem uma metodologia aqui que tem sido bastante praticada no mercado, que é uma metodologia de OKRs, né? Que basicamente a gente define os objetivos que a gente quer num horizonte de tempo mais curto, e a gente consegue colocar muito foco na organização como um todo. Esse tipo de mudança de gestão também traz para a gente uma velocidade muito grande para se adequar a todas essas necessidades que eu comentei. Então, falando de maneira um pouco superficial, mas mais abrangente, essa é a maneira com que a gente se adequou e vem se adequando para conseguir performar bem nessas mudanças de comportamento. Excelente, Fábio. E aqui a gente tem um exemplo claro, né, de uma empresa que entrou num contexto que teve o desafio da transição, né, da digitalização, como todos nós aqui, mas o produto super aderente e adequado, né, aí ao momento. Mais uma vez, um exemplo aí de oportunidades que já existiam e só se intensificaram, né, para o Sem Parar, e agora trazendo novas iniciativas e facilitando ainda mais a vida dos seus clientes, né? E de muitos de nós que estão aqui, né, escutando aqui, como eu comentei. Então, acho que a gente sente como, né, quem utiliza o produto e sabe muito bem como é que funciona e quão fácil se torna. Alguma consideração aqui de vocês, antes de eu seguir com a próxima rodada aqui de comentários e perguntas? Eu estou aqui olhando para o rostinho de cada um de vocês, então se tiverem alguma coisa, vocês podem me parar aqui, me cortar e a gente dá continuidade, tudo bem? Bom, eu tenho aqui uma consideração que eu recebi e eu quero compartilhar com vocês, e a gente segue no mesmo sentido horário, tá? Cláudia, Fernanda e Fábio, aí escutando um pouco do ponto de vista de cada um de vocês. Cada um de vocês falou aqui das iniciativas, né, do que está acontecendo de bom, falou um pouco das empresas, mas a pergunta aqui é a seguinte, né, quais foram as melhorias nessa jornada, olhando mesmo para essa jornada do cliente, né, porque desafios foram detectados dentro dessa jornada, né? Eles surgiram e a gente não escolheu isso por conta do momento e a gente até já passou desse momento mais crítico, né? Muitos aqui citaram exemplos, a gente já está na fase do aprendizado, mas compartilhe aqui quais foram essas melhorias na jornada do cliente, né, da sua empresa, né, que você obteve junto com essa transformação de hábito. E aí eu vou abrir aqui para que cada um faça as suas considerações, por favor. Bacana. Foram muitas melhorias, né? Eu entendo assim que nós aceleramos muitas coisas. Então, na ouvidoria, por exemplo, nós temos toda uma questão, né, do NPS, nós trabalhamos com o NPS e trabalhamos em conjunto, né, com toda a empresa, temos grupos de trabalhos, né, com a experiência do cliente, exatamente para olhar essa jornada, né? Todas essas jornadas, porque nós temos muitos produtos, né? Não atuamos apenas no mercado de saúde, no restante, e atuamos em todos os segmentos. E o nosso olhar foi, no primeiro momento, Helder e quem perguntou também, essa questão dessa acolhida, dessa necessidade, dessa demanda. Então, nós revisitamos, né, as nossas comunicações para que nós pudéssemos, né, acolher as pessoas, independente da demanda dela, independente do tipo de reclamação, do tipo de produto, nós direcionamos, né, muito fortemente para as pessoas, né, esse cuidado de entender essas necessidades. E para isso nós, inclusive, até aumentamos, né, na ouvidoria os nossos contatos telefônicos mesmo, para poder entender cada necessidade. Então, nós tivemos essa acolhida, nós percebemos que, assim, no primeiro momento, as pessoas estavam um pouco mais empáticas até, né? Entendiam qualquer falha que ocorresse, mas depois foi piorando, né? E as pessoas foram ficando mais intolerantes, né? Com menos, assim, uma empatia um pouco menor, mais exigentes.
E a comparação, eu entendo assim, que um consumidor, ele sempre olha a experiência dele com qualquer segmento, né? Então, se ele faz uma aquisição na Loft, ele vai depois fazer um seguro conosco, depois ele tem uma experiência com Sem Parar, ele vai fazer uma comparação entre as nossas 3 empresas, independentemente de o negócio do produto ser diferente, né? Então, nós tivemos todo um olhar para isso também, né? Não só um olhar para o nosso segmento, mas dessa experiência desse consumidor. E nós procuramos, Helder, assim, tirar todos os cotovelos possíveis, né? Nós somos de um segmento extremamente tradicional, né? De um segmento extremamente regulamentado, que é um segmento que chega até a ser burocrático, né? Vamos pensar assim. Então, o que nós fizemos? Revisitamos, né, esses processos que impactam na jornada desse consumidor para tirar esses cotovelos, né? Então, por exemplo, digitalização de documentação, né? Nós tínhamos isso em alguns produtos, aceitamos para todos os produtos, ou seja, nós estamos expandindo essa questão da digitalização para facilitar essa experiência desse consumidor. Tivemos todo um cuidado também, Helder, a partir dos nossos prestadores de serviços, né? Então, hoje, entrar na casa, né, de um cliente não é mais como era antigamente. Então, tem que ter um propé, né? Além de máscara, luva. Hoje, as pessoas têm um olhar para isso que no passado não tinha esse cuidado. E muitas vezes, né, alguns clientes não querem nem que entrem na casa, né? Então, como que a gente faz para poder resolver o problema, né, essa demanda dele residencial nesse sentido? Então, teve todo um olhar, né, todo um cuidado nesse aspecto. Então, nós desburocratizamos, assim, muitíssimo, fizemos muitas coisas virtuais. Então, por exemplo, vistorias virtuais, já fazemos, né, vistorias, né, no agrícola com drone, né? Então, assim, a gente teve porque a gente vai de um segmento, né, de uma pessoa física até grandes corporações, né? Nós lideramos o mercado de grandes riscos, né, até grandes corporações. Então, nós procuramos, assim, facilitar essa interação desse consumidor conosco. Então, o olhar para essa jornada, ele foi muito mais intensificado. Então, nós na ouvidoria, por exemplo, tivemos um olhar de ceder em algumas coisas, porque nós entendíamos que era importante. Então, por exemplo, nós tivemos muitos casos, né, de pessoal da linha de frente, né, médicos, enfermeiros, bombeiros, né, que não tinham cobertura de carro reserva, por exemplo. Então, nós tivemos uma flexibilização para que eles pudessem, né, não ter que andar, né, se expor ao risco, né, como a gente fala em seguros, né, de andar num coletivo e tudo mais. Então, assim, a gente teve todo um olhar de flexibilização para que a gente pudesse, assim, nos ajustar e atender da melhor forma possível. E é interessante, Helder, que nós, assim, tivemos uma queda no número de reclamações, coisa que, assim, a gente, né, comercializou mais, que poderia ter aumentado a quantidade de reclamações, nós tivemos uma queda, por esse cuidado que nós tivemos. Então, em relação ao prazo, para respondermos, né, cuidarmos em prazo rapidamente, criamos grupos de trabalho internamente também, para que a gente pudesse ter um olhar da jornada completa, de insatisfação também, né? Não só da interação. Então, desde da demanda dele no saque até uma ação judicial, todo esse olhar dessa jornada de insatisfação, o que a gente poderia fazer. Então, nós já tínhamos, né, nos meus relatórios, né, esse olhar, esse indicador, mas nós tivemos, assim, um cuidado de atuarmos muito mais no coletivo, porque a área de ouvidoria atua, né, como premissa em melhorias, né? Então, nós temos vários projetos em Sigma, trabalhamos com Squad, né, metodologia ágil, mas esse olhar, né, de todo mundo imbuído, realmente com o cliente no centro, foi muito bacana, principalmente voltado para aquilo que estava de errado, né, para as insatisfações. Então, nós tivemos esse trabalho, foram constituídos, né,
Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro semestre, 28 planos de ação conjuntos para que nós pudéssemos, né, melhorar essa experiência desse consumidor. Então, eu entendo que, assim, o corpo, né, de colaboradores, né, que não estão na frente desse consumidor, porque nosso mercado é bastante intermediado, né, então nós temos muitos intermediários nesse processo, não temos um contato diretamente. Então, eles tinham um pouco mais de dificuldade de sensibilizar em relação às necessidades do cliente. E isso mudou. A gente conseguiu avançar nesses grupos de trabalho, nessa colaboração. Então, colaboração é um valor que a Mapfre tem, e isso, assim, deu uma super agilizada. Então, o olhar com foco mesmo, né, do cliente, não apenas foco no cliente, houve esse avanço grande, Helder. E nós melhoramos muito a jornada, temos que melhorar ainda mais, mas, assim, existe uma sensibilização, vamos dizer assim, um engajamento de todos para essa experiência. E nós tínhamos também, né, que a Garrido nos ajudou na construção do nosso conselho virtual, né, de clientes, que a gente chama de mentores Mapfre. Então, assim, esse envolvimento, né, para acolher opiniões, para melhorar coisas, né? Então, a gente deu uma agilizada, uma acelerada nessa jornada. De uma forma, assim, muito mais sensível, muito mais empática, sempre fomos, né, respeitosos, mas às vezes nós éramos um pouco mais legalistas, né, daquilo que havia uma contratação ou não contratação. E nós flexibilizamos muito mais. Eu entendo que nós evoluímos muito, muito mesmo com foco do cliente mesmo no centro. Eu entendo que melhorou bastante, Helder. E a reação do cliente é muito rápida na hora que ele precisa usar, né, na verdade, o que você oferece. É muito sensível isso, então o impacto ele volta muito rápido. Eu sei que nós já passamos aí no momento de aprendizado, né, a gente já está aqui trabalhando as respostas, mas é sempre muito bom ouvir os exemplos. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. E vou passando para a Fernanda para a gente dar continuidade, para que ela possa também trazer a percepção dela para todos nós. Bom, acho que vários exemplos que a Cláudia acabou apresentando aqui também foram realizados na Loft. Eu até havia comentado lá no momento da primeira apresentação, como, por exemplo, a própria digitalização. Mas na revisão da jornada, eu queria destacar até um tema que vai ser, aí como spoiler, que estará nas bancas de revistas amanhã, que é a capa da Exame, é a integração dos serviços financeiros com imobiliária. Acho que isso também é um grande diferencial. Quando um cliente, 60% dos imóveis, eles acabam sendo financiados, né, os clientes acabam financiando, e nós também atuamos ajudando o nosso cliente a financiar através de uma vertente nossa. E essa experiência, essa jornada, ela tem que ser muito fluida. Então, um dos trabalhos realizados de revisão, de transformação da jornada ao longo desse período, foi dar revisão desse fluxo, para que essa experiência também se tornasse mais fluida para o nosso cliente, para que ele tivesse uma experiência melhor. Óbvio, acaba se tornando dor para o cliente à medida que ele tem vários pontos de contato dentro da empresa. Então, o processo também de passagem entre áreas tem que ser de uma forma muito transparente, tem que ser de uma forma muito clara e muito tranquila para o cliente. Então, esse foi um dos principais focos ao longo desse período, para que o nosso cliente se sentisse cuidado, se sentisse como o centro das decisões aqui na Loft, tá? Então, eu diria que as revisões das jornadas, colocando os clientes ainda, né, principalmente dentro dos centros das nossas decisões, e principalmente a integração dos nossos serviços com os serviços financeiros. Acho que esse é um dos pontos principais na melhoria da jornada do nosso cliente. E você sentir ao longo, né, de cada checkpoint, né, como você falou, onde você vai encontrar esses gargalos e ir ajustando, né? Então, isso acaba sendo uma forma de mapear e ter a clareza de onde o cliente está ali sendo impactado no processo dele. Muito obrigado, Fernanda. Eu só queria complementar que
bom, todos nós sabemos muito bem disso, mas só ressaltando para quem está em casa, todos esses pontos com acompanhamento de uma pesquisa, né, medindo a experiência do nosso cliente. É super importante que cada ponto desse seja medido e que a gente sinta e ouça o que o nosso cliente está apontando como experiência. E que isso se converta em mais oportunidades. Exatamente. Não é? Fábio, vou te passar a palavra aqui para que você também possa, né, compartilhar aí dos teus insights. Acho que tem algumas dimensões que, pensando na jornada do cliente, que acho que a gente evoluiu e abriu os nossos olhos e trouxeram coisas novas assim. Então, tem um aspecto de tecnologia, né? Como eu comentei, a gente viveu um momento, né, principalmente no começo da pandemia, que a gente viu uma queda absurda da utilização do nosso produto. Então, shoppings fechados, por exemplo, a gente não via nenhuma transação no estacionamento. Isso gerou para a gente uma necessidade de pensar como ainda agregar mais valor, né? E a gente começou a testar coisas novas. Então, eu dou um exemplo, aqui em São Paulo já existem alguns condomínios residenciais que o cliente nosso, sendo assinante ou não, que seja para utilização local, ele tem a possibilidade de abrir o portão da casa dele num condomínio com o nosso tag. Então, isso é uma maneira de estar presente no dia a dia das pessoas. As pessoas vão sair de casa para levar os filhos na escola, e aí a gente consegue substituir uma digital, consegue substituir um controle remoto, muitas vezes. Então, tem uma melhoria na jornada de uso que a gente aprendeu ou viu novas oportunidades de conseguir dar mais valor para o nosso produto. Tem outras duas dimensões que eu acho que foram importantes, assim, que geraram bastante aprendizado. Uma delas a gente é um negócio de assinatura. E aí, num período mais duro, de crise, com dificuldades econômicas, com risco de utilização, a gente viu uma necessidade grande de adequar a maneira com que a gente gerenciava os pedidos de cancelamento, a retenção, a fidelização dos nossos clientes. E aí, acho que a gente, inclusive, um dos cases que a gente submeteu no Smart desse ano foi a maneira com que a gente conseguiu lidar com isso no período da pandemia, de entender qual é a real necessidade do cliente, qual era a dificuldade que ele estava passando e como é que a gente podia adequar uma oferta de retenção para que ele saísse satisfeito e que fizesse sentido para as duas partes. Então, eu comentei de produtos novos. Muitas vezes um cliente deixou de ser usuário frequente, passou a ser menos frequente, eu consigo ter um produto para adequar a necessidade dele e fazer isso, né? Então, a gente evoluiu muito nesse sentido. Essa é uma pista que eu acho que a gente continua fazendo, isso é super vivo na nossa rotina. E tem uma terceira dimensão que a gente também acelerou muito, eu comentei inicialmente, que é a digitalização, né? Então, a gente tem uma crença que clientes que vivem experiências de autosserviço ou que vivem experiências de atendimento digital, ele tende a se sentir muito mais satisfeito do que os que passam por atendimento telefônico humano. É mais fluido, é mais fácil, ele se serve do jeito que ele quiser. Então, essa jornada de oferta de serviço é algo que a gente tem investido muito tempo, muito esforço, e ela é uma via de duas mãos, ela traz um benefício mútuo. O cliente tem mais satisfação e a gente tem a oportunidade de ser mais efetivo do ponto de vista financeiro, né? Então, um serviço bem ofertado no canal digital, ele é muito mais barato do que um serviço ofertado por um humano no telefone. Então, essa também foi uma dimensão que a gente explorou bastante e continua explorando. E ajustando essa fluidez, né, todos o atendimento, todos os serviços, e literalmente fazendo essa transição do cliente, do consumidor, para uma jornada totalmente digital, seja ela através, né, do WhatsApp, ou de um portal, ou de um aplicativo, é uma realidade, na verdade é um desafio ainda, né, dentro mesmo da nova realidade, de migrar, porque a gente ainda tem, várias gerações convivendo, mas o momento setou um divisor de águas bem forte, né? Tipo, jogou todo mundo pro digital, para automação, e assim, falar com alguém, para alguns é necessário, mas é o último dos casos,
e a grande maioria, a nova realidade é o processo automatizado. E quando ele flui, Fábio, desculpa, como você falou, assim, o sentimento é de continuidade, né? É a jornada, Exato. e não necessariamente com a resposta, porque a resposta pode ser, estamos avaliando, né? Ou já vamos te retornar. Um negócio que é muito forte para a gente aqui, né? Eu comentei que a gente trabalha para gerar fluidez para os clientes no dia a dia. Então, não adianta nada a gente ser super fluido numa passagem, numa cancela, e ser resistente e atritoso num atendimento telefônico, ou numa necessidade. Então, a gente, de fato, quer essencialmente colocar a fluidez em qualquer ponto de contato que ele tiver com a gente ao longo da jornada dele com a gente. Nessa jornada do atendimento, e não necessariamente Exato. já trazendo a resposta ali, porque às vezes ela não existe, né? Não é, Cláudia? E às vezes você não vai ter a resposta, né, para um contexto, né, de um sinistro, é algo muito sensível, mas você não vai ter uma resposta rápida. Mas estamos avaliando, estamos com você, ali uma mensagem escrita, e muitos não querem mais nem escutar, eles só querem saber que eles estão sendo atendidos. E aí você digitalmente humaniza o serviço. Eu estou rindo porque é um mundo novo, né? É engraçado, mas é real, né? É o que a gente está vivendo. E nós estamos passando aqui por essa transformação. Alguma consideração? Senão eu já vou partindo aqui para o meu próximo comentário. Eu vou falar um pouco aqui de próximos passos, né, de futuro. Tem até uma pergunta que chegou aqui, e aí eu vou colocar ela aqui para todos vocês. A gente segue na mesma sequência. E o que perguntaram aqui, né, pelo portal? Como que as empresas hoje, né, diretamente ou indiretamente, estão utilizando os meios de pagamento, né? Principalmente, um exemplo aqui que foi dado, o Pix, que é uma coisa ali na hora, né? Você fez, então, na contratação desse serviço, né, em eventuais situações que exigem ali uma transação, o que vocês podem comentar sobre isso? O exemplo já foi até dado aqui, porque é muito rápido, né? Como que a gente se ajusta ou tem se ajustado a isso? Interessante essa pergunta. Olha, internamente foi uma quebra de paradigma, viu? Foi, assim, sensacional, porque nós atuamos em muitos canais, né? Então, nós somos bem diversificados na questão da comercialização. Nós temos todos os tipos de parceiros de negócios, né? E atuamos em todos os ramos, como eu coloquei, exceto saúde. Para nós foi uma quebra de paradigma. Então, o que nós já fizemos internamente? Nós temos feito devoluções por meio de Pix. Então, independentemente do canal que o cliente comprou, né? Então, às vezes, ele pede um cancelamento, ele pede mudança nesse pagamento. Nós conseguimos hoje já fazer essa devolução por meio do Pix. E foi, assim, uma quebra, assim, de paradigma internamente. Foi algo, assim, extremamente rápido que nós conseguimos atuar dessa maneira. E eu entendo que, assim, a tendência é cada vez mais, porque nós também, né, atuamos com e-commerce, temos essa experiência digital, como o Fábio bem colocou, ela é muito mais fluida, né? Ela é muito mais ágil. E eu acho que o cliente ele sente muito mais segurança quando ele tem de imediato uma comprovação, um comprovante que ele consiga executar. E também ele consiga, né, ter que eu chamo de uma acabativa, né? Ele começa e termina rapidamente aquela contratação, aquela ação. Então, nós já conseguimos hoje fazer por devolução, e eu entendo, né, que no futuro próximo já conseguiremos também ter por meio de aquisição. Os nossos seguros, né, exceto os de menor monta, como garantia estendida, os demais, existe um parcelamento, né? E que normalmente a primeira é débito em conta. Eu entendo que o Pix ele vai substituir principalmente esse primeiro pagamento. Eu entendo que isso vai acontecer porque nós já quebramos esse paradigma internamente. E nós precisamos realmente deixar o cliente fazer essa escolha, né? Eu sou responsável por todos os canais de reclamação, exceto o SAC, né? Que, em virtude da legislação de seguros, nós temos ambas áreas apartadas. E o que eu percebo? O cliente ele escolhe o canal que ele quer interagir. Ele define a forma que ele quer interagir.
Eu mesma, né, se eu puder evitar fazer contato telefônico, eu faço, né? Eu só falava todos os dias com a minha mãe, né? Falo com o meu tio, né, que está lá no Rio Grande do Sul, mas o restante, né, eu evito esse contato telefônico. E aquilo que a Fernanda falou no começo, né, da Loft, que as pessoas com mais idade, né, terceira idade, têm acessado a compra digital, a gente também percebeu isso. Antigamente, a gente percebia uma segmentação, né, por idade, por sexo. Hoje, não mais. Nós temos, né, pessoas da terceira idade interagindo, mudou muito. Então, o meio de pagamento é realmente um diferencial. E eu acho que tudo aquilo que facilitar digitalmente, facilitar esse autosserviço e mediante o olhar do cliente, aquilo que ele escolha. Então, nós evoluímos e evoluiremos ainda mais. Perfeito. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, para a gente seguir, até porque o nosso tempo já está ficando curto, então eu faço meus comentários no final, tá bom? Bom, fico feliz pelo comentário da Cláudia, né, em relação à empresa até um pouco mais tradicional, está quebrando paradigmas. A Loft já é uma empresa startup, reinventando roda o tempo todo, testando, então é muito mais fácil, né, esse processo de adaptação, testar, experimentar o novo. Então, eu tenho 4 meses de Loft, então eu cheguei ao processo de pagamento, né, da entrada, das intermediárias por Pix, ele já existia, já estava implantado, então depende muito mais do próprio cliente, né? Do cliente estar seguro em pagar por boleto, em pagar através de Pix. O próprio, vamos voltar à questão do atendimento humanizado, né? O que meu cliente quer como melhor forma de pagamento, mas nós já nos adequamos completamente a esse novo meio de pagamento e acontece também de forma super fluida e super fácil para os nossos clientes, tá? Então, estamos totalmente adequados e acho que é muito mais fácil, e acho que existia essa questão da segurança inicial, né? É um processo que vai gerar fraude, é seguro, não é seguro, mas as pessoas agora já estão se adaptando e, independente da idade, já estão fazendo Pix muito mais facilmente, né? O pagamento acontece muito mais rápido, então tem sido muito fácil. Obrigado. Fábio? Meu complemento, assim, é primeiro que a gente gosta de dar liberdade de escolha para o cliente, né? Ele tem, onde a gente tem as possibilidades de pagamento, ele escolhe se ele quer pagar débito automático, boleto, Pix, cartão, enfim. Mas uma das coisas que a gente vê, assim, hoje a maioria dos pagamentos dos nossos clientes ela é feita através do débito automático, até pelo modelo de utilização, né? O cliente tem uma fatura mensal e a gente tem um pagamento. Então, o débito automático, assim como o cartão, eles trazem uma conveniência da recorrência do pagamento sem uma necessidade do cliente fazer alguma coisa, né? Então, esses são os 2 meios que a gente tem prioritário. A gente tem um terceiro, que são os boletos. Os boletos estão associados a alguns clientes que optam por isso, mas eles também eles surgem como uma necessidade quando o cliente tem um problema no débito dele, alguma questão de inadimplência ou algum problema de cartão, alguma coisa que ele tem a necessidade de recorrer a um boleto. Isso é o que acontecia muito antes do Pix. Com a chegada do Pix, a gente viu uma tendência muito forte, muito mais forte do que a gente esperava, inclusive, da substituição do boleto pelo Pix. Então, a gente super apoia a utilização do Pix, o reconhecimento dele é super rápido, os processos internos aqui são muito mais fluidos com a utilização e o benefício cai na ponta para o cliente, assim. E a expectativa que a gente tem é com a evolução do Pix. Então, o Pix como meio de pagamento recorrente, por exemplo, que tem a funcionalidade do débito automático, ele tem ainda mais possibilidades futuras, assim. Então, estamos super antenados no Pix. Eu vou usar essa pergunta aqui como um exemplo, né? Apesar de ter feito meios de pagamento, a gente está citando aqui o Pix, mas quando você coloca todo o processo, né? Toda a jornada, eu vou dar um exemplo aqui rápido, desde, né, da aquisição de um seguro. Você precisa de um histórico da pessoa para fazer, não é só... E aí a pessoa já está ali, precisa adquirir e pagar com Pix. Não ajuda, né?
Você tem a aquisição, né, de um imóvel, então você tem que ter um histórico, você inclusive precisa de uma documentação, até no exemplo do Sem Parar, Fábio, eu vou iniciar uma viagem, eu quero adquirir um produto, eu preciso ter uma documentação, seja uma carteira de motorista, para que eu possa validar aquela, né, comprar o produto, até no pré-pago, né, no caso aqui do Pix. Então, assim, são muitas coisas que tem que acontecer para que eu possa ter o seguro, adquirir o imóvel, pegar a estrada e fazer a minha viagem ali no momento que eu não tenho o Pix. Hoje ainda é um desafio, né, você consolidar tudo isso, apesar da gente ter falado só do final da jornada, mas num futuro curto, não é mais longo, curto, isso vai ser um empecilho, vai ser continuar sendo, né, na verdade, uma oportunidade, que é o tema do nosso painel aqui. Cada vez mais os nossos dados já estão incorporados, né? Não só nos nossos aplicativos, no nosso celular, né? No banco de dados, né, do banco, no banco de dados da operadora, e literalmente vai ser uma digital, e eu adquiri o seguro, está pago, eu comprei o imóvel, está pago. Assim, é incrível falar isso, mas a gente já consegue ver isso, porque as tecnologias elas já existem e possibilitam isso. Então, a gente continua otimizando essa jornada, encurtando, e vai ser bom para as empresas e para os clientes. E isso eu vejo claramente, e eu entendo que, da nossa discussão aqui, faz sentido o que eu estou falando, né? Nós chegamos aqui ao final desse painel, passa rápido, é incrível, né, como passa rapidinho. Então, eu queria, mais uma vez, fazer uma rodada de 1 minuto para cada um, só fazer a sua consideração e agradecer, e a gente fecha o painel. Tudo bem? Cláudia, por favor. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a Mapfre e também, né, de conhecer as experiências, né, dos meus colegas aí. É bem interessante, né? Eu gosto muito da ideia de que o cliente é uma pessoa de forma integral, inteira, né? Ele não é uma partezinha dele que interage, né, com a Mapfre, interage com as demais empresas. E esse olhar, né, para o cliente integral, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. E ter essa visão, né, da experiência dele, do que ele busca, conhecê-lo cada vez mais, essa questão do acolhimento, da agilidade, é muito gratificante para nós que estamos no mercado, né, da experiência do cliente. É um mercado que cada vez mais vai evoluir, é um mercado que cada vez mais vai crescer. É um desafio grande, eu entendo sim, é um desafio, mas é promissor, né? Dentro de seguros nós temos essa questão de guarda de dados, né, por 20 anos. Então não é alguma coisa que você fala assim, olha, a gente pode, né, descartar esses dados. Então é um desafio contínuo, mas é um mercado assim em evolução, gratificante, e eu acho que nos atrai cada vez mais. Então, muito obrigada, né, por conhecer a experiência de vocês, Fábio, Fernanda, Helder, grata, né, pelo carinho de sempre, de gentileza, a Miriam, o Fernando, enfim, o Rodrigo, a Garrido como um todo, por essa experiência e por fazer com que o Smart também se inovasse. Então, é muito gratificante. Muito obrigada. Excelente. Obrigado, Cláudia. Bom, agradecendo também a todos vocês, super prazer estar aqui com a Cláudia, com o Fábio, de empresas tradicionais, super consolidadas, apresentar uma startup, né, que tem orgulho do que constrói, né, e que tem o cliente no centro. Então, assim, para mim é só agradecer realmente a todos vocês e de participar desse painel na Smart, falando da mudança do cliente, né, principalmente pelo motivo do nascimento da Loft. Então, de verdade, muito obrigada e espero que todos vocês tenham um ótimo dia. Obrigado, Fernanda. Só também aproveito para reforçar meu agradecimento. Uma manhã muito proveitosa de troca de experiências. Como eu já disse, sou entusiasta do tema aqui. Sempre que puder debater e conversar sobre o cliente no centro, eu quero estar sempre presente. Então, fico muito feliz, contente pelo convite. Agradeço aos clientes Sem Parar, né? Como vocês comentaram, obrigado por fazer parte da nossa base. A gente trabalha para vocês. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Helder. Obrigado, Smart. Obrigado, meninas. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, a cada um de vocês.
e a todo o grupo, né, que nos apoia aqui, né, tanto o grupo aqui do estúdio, quanto a Garrido, né, os profissionais de marketing que estão envolvidos em todo esse processo. Então, assim, meu agradecimento. E eu gostaria de convidar que todos vocês, né, todos que estão nos assistindo, visitassem o perfil dos patrocinadores, visitassem o site, né, o aplicativo, continuem interagindo e mandando suas perguntas. Muito obrigado, e eu vou chamar aqui a vinheta e o nosso intervalo para dar continuidade com o Smart. Foi muito bom estar com vocês.